nós vamos... Paz do Senhor a todos. Vocês estão bem? E hoje nós daremos continuidade, né, ao nosso tema hermenêutica e homilética. E hoje inicia a hermenêutica. Diz que apelidaram a hermenêutica do patinho feio, é isso? Lá do curso? Era Mas como que era o apelido? É patinho feio da teologia ou não? É o Sandro, né? Então, mas vocês vão ver que quando a gente aplica a palavra, é muito importante essa área de hermenêutica. É claro que tem a parte técnica, você pode pegar livros aí que eles vão dar muito suporte, usando diversas figuras de linguagem, acaba se tornando cansativo. Aqui vai já falar bastante figuras de linguagem, porém, nós vamos aplicar algumas aqui, vamos entrar na palavra para ver. Irmãos, para começar, é importante a gente entender algumas coisas aqui que estarão no livro, mas eu vou colocar aqui. Então, a primeira palavra que nós vamos ter que entender dentro da hermenêutica, ó. Hermenêutica, que é a ciência de interpretar textos. A ciência, ali a palavra do grego, né, hermenêutica, hermeneu, a arte de interpretar. Aqui coloca textos, está na página 61. Aqui coloca textos sagrados e textos antigos. Na verdade, a hermenêutica é a arte ou ciência de interpretar textos, né? Vem ali de hermenêutica. Hermeneu quer dizer interpretar. Aí foi usado a primeira vez, né, por Platão, de forma técnica, por Platão, dentro da filosofia, foi usado por ele, porque dentro da mitologia já era conhecido, né, o deus Hermes, né? Aí que deriva a palavra hermenêutica. O deus Hermes era o deus que levava a mensagem, né, deus mitológico, né, que levava as mensagens a outros deuses e interpretava essas mensagens. Então, por isso que derivou do nome Hermes, né, a palavra hermenêutica. E é interessante que na Bíblia alguém foi conhecido como esse Deus. Que a Bíblia fala que Paulo e Barnabé foram tidos como Mercúrio e Júpiter, né? Isso dentro dos romanos. E Mercúrio e Júpiter dentro dos romanos refere-se a dois deuses dentro dos gregos, né? Júpiter refere-se a Zeus. Então Barnabé foi tido como Zeus, porque Zeus é o governador de todos os deuses, né? Quem governa, quem comanda todo o panteão da mitologia. Então o que nos traz a ideia aqui de Barnabé, para nós entender quem que era Barnabé? Barnabé era uma pessoa que tinha uma capacidade de liderança muito grande, por isso que ele foi considerado como Júpiter ou Zeus. Ele tinha uma capacidade de liderar muito tremenda, por isso que ele foi colocado para liderar a igreja de Antioquia, por causa da sua capacidade de liderança. Já Paulo foi tido como Mercúrio, ou no panteão grego, Hermes. E aí nós também podemos pegar essa característica, que é o que? É a questão da capacidade de interpretação das escrituras que Paulo teve, nenhum outro do tempo dele teve também. Então a capacidade de interpretação de Paulo dos textos sagrados para aplicar a Cristo foi extraordinária, foi o maior intérprete que nós temos. É por isso que nós temos diversos livros dele inscritos aqui na palavra de Deus, né? Então, por quê? Que ele teve a capacidade de interpretar a lei, aos profetas, aos escritos, e aplicar a Cristo. Por isso que ele foi confundido, vamos dizer assim, com o deus Mercúrio, ou Deus Hermes, por causa da sua interpretação. Daí eu já vou mostrar um texto para vocês que ele faz exatamente isso. Ele coloca Cristo dentro de uma palavra que era a lei, né? Que era a palavra de Deus. Então, dentro da hermenêutica, nós vamos ter uma palavrinha chamada, vou colocar em outra cor, chamada exegese. Alguém já ouviu já, né?
Exegese. Exegese. Então, exegese é extrair do texto a origem da palavra, né? Extrair, extrair da palavra sua origem, né? É analisar as origens da palavra e extrair o seu significado. Acertei agora. É ver a palavra no original e para entender o seu significado. Então, hermenêutica, exegese, está ligado ao vocábulo. Vocábulo ou a palavra. Então, quando eu vou utilizar a exegese, é para saber, por exemplo, uma clássica que eu já falei para vocês lá no básico, quando Jesus pergunta a Pedro: Pedro, agapas-me? Jesus está perguntando: Pedro, o agape eu sei que é o amor incondicional, então ele está perguntando para Pedro: Pedro, você me ama com amor incondicional, amor ilimitado? Aí Pedro vai responder: Filos-se, eu tenho afeto por ti. Então, na nossa tradução está ali: Pedro, tu me amas? E a resposta: Senhor, tu sabe que eu te amo. Então, na nossa tradução é uma resposta de igualdade, né? Não é. E não é, no grego. Por isso que eu vou precisar da exegese, que é dentro do original eu consigo descobrir isso. Agora no português não, porque se você fala assim, se você fala para tua esposa, né, para o teu esposo, eu te amo, ele vai dizer eu te amo também. Então o que é? Um amor recíproco, um amor que é correspondido. Agora o amor que Jesus queria que Pedro tivesse para com ele não é o mesmo amor que Pedro tem. Ele pergunta: Pedro, aqui ó, o texto está assim: agapas-me, agape, né? E Pedro fala: você me ama com amor incondicional? Senhor, eu tenho afeto por ti, eu te amo com amor finito, um amor pequeno, um amor falível. Aí Jesus de novo: agapas-me, Pedro, sabe que eu filos. Aí na terceira vez, por que Pedro entristece? Porque Jesus desce para o nível dele. E Jesus pergunta: Pedro, filhos, tu me ama com um amor afetivo, um amor pequeno, um amor de amizade? E ele diz: Senhor, tu sabe, ele se entristece e diz: Senhor, tu sabe que eu filos. Aí Jesus, se fosse nós, dizia: então vai para lá, quero você mais. Quero mais saber de você. Se você não me ama como eu quero que você me ama, então vai embora daqui. Agora Jesus sabe que um dia aquele que só vai com a tua cara, se você trazer para perto de ti, um dia ele pode até morrer por você. Foi o caso de Pedro, né? Morreu por causa do nome de Cristo. Então, se Jesus afasta ele, Pedro já estava desviado, né? Porque negou Jesus. Mas Jesus, ele foi sincero. Ali ele foi sincero, né? As 3 vezes que ele negou, ele teve que confirmar que até então ele pensava que o amor que ele tinha por Cristo era o amor ágape, né? Eu vou contigo até a morte. Mas daí ele percebeu que o amor que ele tinha era só uma amizade. E a gente fala como filia, na verdade é filos, né? Vem de filia, né? Não filos como PH, que é filosofia, né? Daí fileu o nome do amor, né? Mas quando o pai fala, é filos. No caso, nesse caso. É como nesse. Eu vou tirar aqui, ó. Deixa eu ver, na minha Bíblia, a primeira vez que eu vi essa diferença, eu vi na Deik. Na Deik coloca lá no comentário de rodapé, vai colocar essa diferença. Daí eu pude entender, né? Aí essa aqui já coloca em parênteses, que eu vou mostrar aqui para os irmãos. Está em João, né? João capítulo 21. É interessante, porque na nossa realmente não tem. Não, se você pegar o grego, se tiver a oportunidade de pegar o grego, que é uma ferramenta que eu vou mostrar para os irmãos,
para vocês utilizarem, que é bem fácil de utilizar. Aí você consegue fazer pesquisas dentro do original. É por isso que eu tenho uma base hoje em dia também, porque eu uso ferramentas que me dão uma certa compreensão. 21:15. E depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Daí na minha está entre parênteses, agapas-me. Obrigado. Aí Pedro responde: Senhor, filo-se. Sabe que eu te amo, uma amizade, né? Um amor afetivo. De novo, agapas-me, filo-se. Até que Jesus pergunte: files-me. Daí Pedro fala: filo-se. Me ama com amor afetivo, amor finito, amor pequeno, amor de amigo. Ele diz: Senhor, tu sabe que eu amo. Aí é assim que Jesus disse: então apacenta minhas ovelhas, né? Porque Deus, Jesus não quer uns super homens, super mulheres, né? Jesus quer homens e mulheres que reconheçam as suas fraquezas, as suas necessidades e dependam dele, porque ele é o dono da obra. Paulo disse: ó, quando eu estou forte eu estou, quando eu estou fraco eu estou forte. Por quê? Quando ele está na força dele, ele percebeu isso, que quando ele pensava que estava forte, a verdade ele era fraco. Agora quando ele não tinha mais força, que ele deixava que o poder de Deus envolvesse, aí ele percebia que ele era forte mesmo. Então é aquilo que nós estávamos contando no início, né? Mesmo se sentindo fraco. Porque ele percebia que a força de Cristo é muito mais poderosa do que a nossa força humana, nossa capacidade. Então é assim que nós temos que entender, né? E às vezes quando a gente acha que a nossa capacidade que chegou, daí vem o orgulho, né? Vem a autossuficiência, né? Das pessoas. As pessoas se tornam, daí entram num caminho meio perigoso, né? Que é um caminho que ele acha que é por causa dele que as coisas acontecem, não por causa do poder de Deus. E é isso que Jesus falou para Paulo, né? A minha graça te basta. Minha graça que te basta. Então é importante, irmãos. Às vezes o pregador fala, né? Às vezes tem gente que fala, nem sabe o que significa, mas falam lá porque acham uma palavra bonita. Mas é importante a exegese, por quê? Porque você vai trazer ali o texto na sua original. Você vai conseguir fazer, aí sim você vai conseguir fazer exatamente, a hermenêutica do texto. Então a hermenêutica não vai ficar sozinha, né? Ela dependerá da exegese e depois a interpretação. A hermenêutica é a interpretação, ela está ligada ao texto no geral, não ao vocábulo ou à palavra. Ela está ligada já ao texto, porque a partir das palavras, você sabendo o significado, você vai conseguir montar uma interpretação. Você vai conseguir juntar e montar um texto. Por exemplo, a Bíblia fala assim, ó: e por nós queremos interpretar os textos a partir do nosso vocabulário, é que às vezes a gente interpreta de forma incoerente. Por quê? A palavra não foi escrita diretamente para nós, para pessoas do século 21, para brasileiros. Então para nós muitas vezes uma palavra tem um significado e lá no original tem um outro significado. Por exemplo, quando a Bíblia fala produzir frutos dignos de arrependimento, eu fiz uma exegese desse texto, pegando palavra por palavra, e como que fica esse texto mudando as palavras, né? Você colocando, fazendo uma exegese e trocando algumas palavras ali, ficaria assim, ó: produzir resultado dignos da mudança da vossa mente. Dignos de arrependimento é que nós tivemos a mente mudada, né? A palavra ali é metanoia, mente transformada. Então produzir resultados dignos, ou melhor, condizentes, porque dignos já está lá no texto, né? Condizentes à mudança da mente. Então está falando dos nossos resultados, né? Como nova criação, e ela tem que ser condizente à mudança de mente que nós tivemos, ou seja, a nossa mente foi mudada para a mente de Cristo. Então hoje nós temos a mente de Cristo, então nossos resultados têm que ser iguais aos resultados que Cristo vivenciou. Ele amplia bastante, né? Amplia a modo de interpretar. Você tem que tomar cuidado, porque, por exemplo,
uma palavra lá no grego, no hebraico, pode significar 4 aqui no português, pode ter 4, e daí você vai ter que jogar depois, que daí para fazer aqui, ó, né? Você vai ter que jogar dentro do contexto para poder interpretar o texto de forma coerente, senão você pode inverter também os significados, né, e colocar outra coisa, como aconteceu em tradução muitas vezes. Em tradução acontece isso, aí aparecem traduções erradas ali porque trocam a palavra que era para ser uma. Isso aconteceu na Vulgata, né? Em Efésios, em vários textos. Daí, ao invés de colocar a palavra que condiz ao contexto, coloca uma palavra totalmente fora do contexto. Então isso acontece com traduções. Por isso que o original ele ajuda bastante. Você não precisa ser uma pessoa que conheça de forma exímia os originais. Aí hoje nós temos ferramentas que auxiliam textos que nos ajudam bastante. Essa história de Pedro eu acho mais linda no original aí. No original é tremendo. Trabalha até a vida, né? Na administração, eu já administração que no coração já. Não é forte a mensagem ali, Não, a gente já em. Qual do texto do Adora? Erros de traduções, né? Coloca palavras fora do contexto. No normal a gente já ficava alegre. A gente já ficava alegre. Não, e agora você entende a reação de Pedro também. Por que ele ficou triste na terceira vez? Não foi porque Jesus perguntou 3 vezes. A gente só imagina assim, ai, ficou triste. Ele ficou triste porque Jesus desceu ao nível dele. É interessante conhecer, né, o original. É bom, eu te digo que ajuda bastante. Somente palavras assim que às vezes foram traduzidas incoerentemente. O interessante é que ele não conseguiu subir o nível dele, no amor árabe, no amor de morte, no amor de vida, assim, né? E aí quando Jesus falou, então, ele só conseguiu depois da conversão mesmo, depois de cheio do Espírito Santo. É tremendo. E Jesus dá uma aula de liderança, né? Porque às vezes a gente quer afastar as pessoas, né? Por exemplo, Pedro, Paulo afastou a princípio João Marcos, né? Disse, não vai andar comigo não. Mas depois reconheceu o valor de João Marcos. E Jesus ensina ali que aqueles que gostam de ti, você não tem que afastar, você mantém perto. Uma hora ele só vai com a tua cara, e se gostar é aquele que só vai com a tua cara. Ele não te ama de verdade, né? Ele só diz que te ama porque a Bíblia diz que tem que amar. Mas na verdade ele só tem afeto por ti. Ele só tem afeto já por que ti. eu tenho que suportar. Obedece. É interessante que você encontra no escrito de Pedro isso. Quer ver, irmãos? Lá em Pedro, segunda epístola de Pedro. Porque Pedro sabia que uma coisa é o amor afetivo, outra coisa é o amor incondicional. Pedro 1, quando ele fala sobre acrescentar virtudes, a partir do 5, ele vai dizer para associar a fé à virtude, e a virtude acrescentar o conhecimento. Daí o 6, ao conhecimento domínio de si, ao domínio de si mesmo paciência, a paciência piedade. 7, piedade o afeto de irmãos. Como que está na tradução dos irmãos aí? 2 Pedro 1,7. Amor fraternal, né? Que é o amor entre os irmãos, que é o filia, né? É o filia. No grego tem o filia, tem o eros e tem o ágape, né? Alguns colocam o storge aí também, mas esse storge não foi usado na Bíblia. Então esses 3, o eros, o amor entre marido e mulher, filia, amizade, amor fraternal entre irmãos, e ágape, o amor incondicional. No meu grego aqui está piedade, amor fraternal, e o amor fraternal, caridade. Isso, aí está caridade, né? Que era antigamente traduziam tudo que é amor por caridade, né? E caridade tem um contexto diferente que amor, né? Para nós, caridade é a verdade mola. Né? Isso, caridade aquele amor caridoso, é diferente do amor incondicional, mas todas as traduções mais antigas que colocam caridade é o ágape ali, né? Certo? Então, é isso mesmo, olha lá. E ao afeto de irmãos, o amor. Então, nós não podemos ficar só no nível de ter afeto, nós temos que amar
missionalmente. Então, e aí ele vai dizer isso, ele vai dizer que se do 9 e o 10, se faltar algumas dessas virtudes, nós somos cegos. Agora que a gente já passou por aqui no básico, né? Já. Com a piedade e a fraternidade. Com a fraternidade o amor, é um processo, né? Nós temos que acrescentar virtudes. Nós temos que ir acrescentando com o tempo. Não podemos ser uma pessoa de uma virtude só. Nós temos que... Isso aqui é basicamente o fruto do Espírito na visão de Pedro, né? Basicamente. O 8 aqui, né? Parece que ele conta a experiência dele com Jesus lá, né? Então, assim, porque se em vós houver e aumentar nessas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estareis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nem estareis sem fruto, né? Sem fruto. Conhecimento. Se aumentar isso, né? Assim, aumenta em mim, né? Exatamente. Ele foi um que foi acrescentando, né? Passou por essa experiência. E é isso que é crescer no Senhor Jesus, lá que nós falamos, crescer na graça, no conhecimento. É isso. É você acrescentar virtudes, é você ter intimidade com Cristo. Crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus não é crescer em conhecimento bíblico, teológico, é crescer na intimidade. Quando a gente cresce na intimidade, essas virtudes vão desenvolvendo na nossa vida, porque nós se parecemos cada vez mais com Ele, porque o Espírito Santo faz isso em nós, transforma o nosso caráter no caráter de Cristo. Então aconteceu com Pedro, aconteceu com Paulo, com todos nós tem que acontecer isso também, esse desenvolvimento. E muitas vezes a gente acha que amamos a Cristo num amor incondicional, mas só temos afeto, né, por Ele. E quando a prova vem, a gente murmura, a gente foge, a gente julga Pedro, mas talvez no lugar de Pedro a gente faria pior, né? Depois de tudo. Depois começa do zero, né? Começar tudo novamente. Remata tudo de novo. Meu Deus. É bem assim. A gente cantando, eu quero conhecer Jesus. E depois disso, irmão? Depois da exegese, depois da interpretação, o que eu devo fazer? Eu devo como o irmão falou, vem uma mensagem no meu coração, né? A partir disso. Então, a partir de eu entender o texto, as palavras, a partir de eu entender, ter uma interpretação do texto, eu tenho que pregar a palavra. Então esses três estão juntos, né? Dentro da hermenêutica. Você não interpreta o texto, não faz uma boa interpretação, com uma boa exegese, para você guardar para você, né? Você ficar guardado ali, eu sei o que significa. Não, você tem que transmitir. A Bíblia fala que Esdras ele se aplicou em conhecer a lei para praticar e depois ensinar. Então é esse o caminho que nós temos que... A gente conhece a Bíblia para praticar a palavra e depois a gente transmite também. Vamos ver lá em Esdras. Esdras foi um pregador expositivo. E Esdras quer dizer quer dizer ajuda. Esdras quer dizer ajudador. E aí tem uma revelação muito tremenda, porque o pregador é um ajudador. É aquele que ajuda o povo a compreender as Escrituras. Então o pregador, o ensinador, ele é aquele que ajuda o povo a ter entendimento da palavra de Deus. Então nós temos que ser ajudadores do povo. 7:10, Esdras 7:10. E Esdras ficou quase 40 anos com o rolo que chegou na mão dele, né? Ele ficou em silêncio com o rolo, com a palavra, até que chegou o momento dele explicar, dele ensinar, dele aparecer. E muitas vezes a gente quer fazer um curso e já quer estar em todos os outdoor pregando, né? Vamos dizer assim. Quer estar em todos os congressos. Não é assim, você tem que... Eu acho que ele estava assim, vou praticar, daí ele errava. Assim, eu não vou praticar. Daí quando ele estava apto, eu disse, não, eu vou ensinar que eu não entendi como funciona. Exatamente, demorou cerca de 40 anos isso, para ele realmente começar a ensinar. Então não é cedo, né, irmãos? Quando o irmão me perguntou aí, um irmão que já estuda faz tempo no básico, está no básico conosco, mas é pessoas que já têm anos de crente também. Acho que, eu não lembro bem o nome dele. Ele falou, mas onde que estava esse homem que eu nunca ouvi falar disso? É o de Nelson, né? Onde que estava? Ele ficou escondido por mais de 30 anos.
ninguém no Brasil quase conheceu, mas ele estava produzindo, estava trabalhando, estava no México, estava nos Estados Unidos e estava trabalhando numa tradução da palavra de Deus, até que chegou um momento que ficou conhecido. E é assim, né? Nós somos assim, nós queremos se preparar 3 anos para um ministério de 30 anos, né? Jesus foi ao contrário, né? Jesus preparou 30 anos para um ministério de 3. Então a gente quer se preparar pouco para um ministério longo, e tem que ser ao contrário, né? Se prepara muito para um ministério curto. Esse é o caminho. Lá, ó, porque Esdra havia proposto no seu coração buscar a lei do Senhor para cumpri-la. Então buscar é o que? Aprender. Para cumpri-la e para ensinar a Israel os seus estatutos e juízos. Então ele buscou na lei do Senhor, ele colocou no seu coração buscar, em aprender, em interpretar, saber interpretar esta lei, para depois praticar e ensinar. Então é esse caminho aqui, ó. A gente tem que aprender para a nossa vivência e ensinar o próximo, né? Nas oportunidades que nós tivermos, as oportunidades que Deus nos der, nós temos que ensinar o nosso próximo o que significa aquele texto, né? Aquele contexto, certo? E às vezes é difícil tirar a religiosidade, a má interpretação do coração das pessoas, né? Já que eu aprendi assim, vai mudar. Então, no trimestre passado da escola dominical apareceu um tema, daí eu joguei lá uns auxílios para os irmãos. Daí um irmão falou: mas não tem nada de espiritual nesse texto. Para nós, a Bíblia não precisa ser espiritualizada. Nós não podemos espiritualizar a Bíblia, nós temos que ter uma interpretação correta. Porque a Bíblia não precisa da nossa ajuda para que ela faça sentido. Porque espiritualizar é eu querer dar minha ajudinha para ela. E daí ela fica relativizada também, porque a minha espiritualidade é diferente da tua. Então para você pode ser maior o significado, para mim pode ser menor. E daí a Bíblia entra no seu relativismo, e não tem um significado. É claro, irmão, que cada leitor é um intérprete, que nós vamos aplicar para a nossa vida, mas tem um significado maior, vamos dizer assim, né? É que a Bíblia fala, por isso que a Bíblia fala que ela é uma espada de dois, assim como ela tem a interpretação básica, ela tem a interpretação mais técnica, mais dentro da cultura, do contexto. Agora, não que você leu a Bíblia e agora está tudo errado que você aprendeu, não é assim também, né? Então ela tem aquela validade, ela significa, só que isso é a aplicação. E primeiro, esse é o problema nosso, todos nós. Primeiro nós aprendemos a aplicar o texto para depois explicar. Então qual que é o caminho? Primeiro, interpretar o texto, para depois Mas quando nós entramos na igreja, nós não sabemos interpretar a palavra. Aí nós sempre vamos aplicar aquilo que já ensinam. E algumas coisas que ensinam não está coerente com a palavra, né? A gente vai aplicar de forma errônea, claro. Até nós conhecemos, mas isso é normal. Quando você é um bebê, uma criança, você não usa palavras erradas até aprender a forma correta de falar, então isso é normal. Por isso que a nossa trajetória como cristão é tido como um novo nascimento, né? Desde bebê a gente começa a aprender agora a outra forma de vida, a compreender até chegar à maturidade. Por isso que Paulo, né, bem provável que Paulo tenha sido escritor de Hebreus, ele diz: o alimento sólido é para os maduros, né? Para os maduros, para os adultos, para aquele que sabe, tem os seus sentidos exercitados no discernimento do bem e do mal. Agora, quem não tem, ele precisa conhecer os rudimentos, né? Arrependimento das obras mortas, fé em Deus, doutrina dos batismos, imposição de mãos, ressurreições, juízo eterno. Ele tem que conhecer as bases para depois chegar à estatura de mestre, né? Estatura de adulto na fé. Então isso aí é necessário para todos nós. Então a hermenêutica nos ajuda a nós não interpretarmos equivocadamente, erroneamente. É claro que por muito tempo, isso aqui dentro do pentecostalismo, esses dois só sabiam isso aqui, né? Esses dois aqui era criticado. Até hoje os pregadores no meio pentecostal são criticados por falar em exegese. Mas quando nós não falamos em exegese,
acaba aparecendo essa palavra aqui, ó. Exegese. Exegese. Se essa é extrair, né? Aqui, ó. Aqui, exegese vem de extrair. Agora, ele é acrescentar. Meu pai daí pecava, né? Já era, não pode acrescentar nenhum tipo. acrescentar. O pessoal inventa. Ou falar o que o texto não diz. Então, a exegese é acrescentar ou falar aquilo que o texto não diz, é distorcer o texto. A primeira exegeta, tem exegeta, né? Tem exegeta. A primeira exegeta da Bíblia foi Eva. Ela disse: não pode comer nem tocar. Então, o que ela fez? Ela acrescentou aquilo que Deus não. No original é isso mesmo. É isso mesmo. Tem que lá. Tá assim lá no original, sim. Ela falou tomar. Ela falou: não pode nem tocar. Não pode comer nem tocar. E Deus falou que não poderia comer do fruto. Certo? Vamos um pouquinho para o livro aqui. A gente já explica alguns textos do Patinho Feio. É o Patinho Feio? A senhorinha feia da teologia lá que os irmãos fizeram. Mas você vai ver que não é, não. É coisa gloriosa. Mas a gente, é claro que a parte técnica, se edificar, ela se torna uma santa. Olha lá, ela é necessária para entender a mensagem do livro bíblico, né, hermenêutica, uma vez que Deus é o autor. E se Deus deixou o registro, é para nós entendermos. A Bíblia fala que aquilo que não está revelado não pertence a nós, mas o que está revelado foi para o nosso conhecimento. Paulo disse que tudo que está escrito foi escrito para o nosso entendimento. Então, se é para o nosso entendimento, é para nós sabermos. E não sei se os irmãos encontram, mas no começo da minha fé, eu encontrei crente dizendo que se você lê muito, obreiro, se você lê muito a Bíblia, você fica louco. Isso é uma ideia lá no protestantismo, lá, né, da reforma, os católicos falavam isso: vai ficar fanático se você lê muito a Bíblia, vai se tornar um fanático. A Bíblia tem coisa que não é para entender. Já ouvi isso também. Não, tem coisa que não tem explicação. Tem, só que nós não sabemos ainda. Porque se tem gente que comenta versículo por versículo, aí tem Champlin, tem o Alderi, tem o Warren Wiersbe, tem diversos, tem comentário bíblico de Ellicott, tem comentário bíblico de Cambridge, tem comentário bíblico de tudo quanto é lugar, porque alguém explicou aqueles textos. Mas muitas vezes nós não temos acesso a esses materiais, ou às vezes não temos também, não é o momento de nós conhecermos algumas coisas. Chega algum momento na nossa vida que nós vamos conhecer. Olha, eu comecei a fazer teologia, eu tinha lá 14 anos. Depois, ainda falava que teologia mata, eu não queria ser morto, então eu parei. Fiz 2 livros, parei. Isso que eu ia falar, porque a gente, como você falou, a gente espiritualiza a Bíblia. E daí, a gente vai criado de uma forma que isso daí é você não vai. Senão você vai ficar uma pessoa totalmente... Incrédula, né? Não é espiritual, a pessoa não que estuda, mas que vai fazendo certinho, no quadradinho. Né? Na realidade, você tem que abrir teu entendimento mesmo. E você vai ser enriquecido com isso, mas a gente ouviu muita crítica. Exatamente. Isso hoje já até cai por terra quando você analisa Paulo. Paulo estudou desde os 5 anos, né? Então, Paulo, se você analisar Paulo, é claro que quando a gente não tem essa base para falar, a gente não sabe, né? Mas Paulo é o maior teólogo, né? O camarada estudou formalmente. Então, tem que rasgar todos os livros dele daqui, porque Paulo era o teólogo mais friozão que tinha, né? Mais geladão, porque era o mais estudado. Camarada extraordinariamente culto.
Era uma multiculturalidade na sua mente, tinha 4 idiomas, tinha 3 culturas dentro da sua mente. Pois é, aí Lucas não fala aquele texto lá que fala que ele coloca tudo como... Na verdade, ele tem que entender o contexto, que é o que ele joga como esterco, ele reputa como esterco, é aquele conhecimento farisaico, né? Que ele analisou que é uma vida de fachada, de hipocrisia. Até Cristo repreende os fariseus pela sua hipocrisia. Então aquilo ele viu que era como esterco, não valia nada. Ele deixou tudo aquele farisaísmo por causa de Cristo. Agora o entendimento, o conhecimento, não tem como, né? A tua vivência, às vezes lá fora da igreja, você não joga fora, você joga fora aquilo que não prestou, as práticas que não prestavam. Mas o conhecimento que você adquiriu, a tua formação, por exemplo, se tiver a formação acadêmica, você não joga fora. Pelo contrário, agora se aplica para Cristo. Se você é lá um médico, um advogado, você muitas vezes, muitos vão lá para a missão, deixa às vezes o conforto que tem e vão para a missão, para ajudar os necessitados. Então, ele não deixa aquele conhecimento técnico de lado, ele só aplica ao reino. Foi o que Paulo fez, né? Ele deixou aquilo que era só uma vida de fachada, uma hipocrisia, para viver a Cristo, realmente. Vamos lá um pouquinho mais. Qual a razão dessa necessidade, irmãos? O pecado apaga nessa compreensão. Imagine que Adão entendia perfeitamente Deus, ele não precisava de intérprete, né? Ele está compreendendo a Deus. Agora nós, por causa do pecado, nós vamos perder compreensão, nós vamos perder um pouco, né, da nossa percepção daquilo que Deus quer. Então nós precisamos se aplicar a ter um bom entendimento. Aí outros sim, que nós vamos ver aqui, são culturas, são língua, é tudo diferente da nossa vivência. E nós temos que entender o texto lá, para depois tirar os princípios para aplicar aqui. Porque tem texto que não tem como eu aplicar aqui. É só para lá, só para eles. Não tem como eu aplicar aqui. Tem coisas na Bíblia que não é para eu aplicar na minha vida. Paulo mesmo diz lá naquela cultura que eles viviam, que tinha muitos judeus, Paulo entendeu, a circuncisão não é para a nova aliança. Guarda do sábado, festas, não é para a nova aliança. Então o próprio Paulo diz que tem coisas lá que eram sombras, só tipificavam algo maior que iria acontecer. Então você não tem que viver tudo que está na Bíblia, porque tem coisas que não é para nós vivermos. Agora o que é para nós vivermos? A santidade, a humildade, o exemplo de Cristo. Cristo era para ser o judeu mais praticante, porque Cristo é a palavra, ele que revelou todo o sistema, né? Cristo era para ser aquele que mais religioso, mas Cristo foi tudo totalmente contrário, né? Porque Cristo aplicou a essência do que o homem deveria viver, do que o ser humano. O teu próximo. Aí até ouvi uma palavra bem interessante, quanto o que Cristo vindo para ser humano, Cristo revelou como deveremos se aproximar, ter uma imagem, uma semelhança maior, sermos, né, imagem e semelhança de Deus. E Cristo mostrou que para sermos imagem e semelhança de Deus, nós temos que ser mais ser humano, que amar o teu próximo como a ti mesmo. Então quanto mais ser humano nós somos, mais perto da imagem e semelhança de Deus nós nos tornamos. Então, é um paradoxo, né? Um negócio interessante, né? Então quanto mais nós somos bons humanos, mais nos aproximamos do que Deus é, porque Deus é amor, né? Deus, ele ama. Eu ouvi uma palavra bem tremenda, né? Nós julgamos as pessoas, né? Não vou dar dinheiro para mendigo, porque o mendigo vai gastar em bebida. Imagina se Jesus olhasse para nós e disse, não vou dar salvação para ele, porque ele não vai valorizar. Nós estávamos lascados, né? Não, eu ouvi isso essa semana, né, de um pastor aí, realmente, dá uma chacoalhada em nós, né? Quanto mais humano nós somos, mais nos aproximamos da imagem de Deus. Até porque amar o nosso próximo, na nova aliança, está à frente de amar a Deus sobre todas as coisas. Está à frente. Porque João falou para a igreja de Éfeso, vocês dizem que amam a Deus, mas não amam o seu próximo. Então quando a gente ama o nosso próximo, é que nós provamos que amamos a Deus.
E esse amor é um amor praticado, não é um amor shakespeariano, né? Romantizado, é o amor na vivência. E aí você vai ver que ser cristão é difícil. Aí se a gente colocar religiosidade ainda piorou. Porque tem muito mais coisas, só a simplicidade do evangelho já é difícil. Imagine colocar todos os aparatos religiosos para cumprir. Aí fica impossível de você cumprir a palavra de Deus. Então é por isso que nós precisamos interpretar. Aí tem uma palavra que é interessante, que nós não devemos interpretar a palavra a nosso bel prazer, na página 62, ainda na razão da necessidade da interpretação. Nós não podemos interpretar a palavra a nosso bel prazer, porque a tua interpretação é uma, a dele é outra, a dela é outra, então fica um negócio vago, não terá sentido. E Deus não é assim, Deus é imutável, né? Então o que é doutrina não muda. O que é doutrina, a santidade, que era para Adão viver santidade, é para nós vivermos santidade hoje também. Então não muda. Agora muda os aplicativos, vamos dizer assim, né? A forma de aplicar muda, porque o tempo que eles viviam lá no passado não é o mesmo tempo que nós. A forma de aplicar santidade lá naquele tempo é uma, a forma de aplicar hoje é outra, né? Porque Deus tirou todo aquele sistema de sacrifícios. Então santidade também era participar de todos aqueles rituais. Hoje não precisa, mas precisamos nos separar do que o mundo pratica, que era o que eles deveriam ser, uma nação que praticava coisas diferentes, né? Santa, certo? Então é isso que a gente tem que entender. Tem que entender lá o texto dentro do seu contexto, para poder sabermos o que aplicar aqui, certo? Senão você vai ler coisas lá que não tem como bater com o evangelho. Porque Deus mandou entrar na cidade e mandar matar todo mundo. Por quê? Tem um significado contextual, histórico, que para nós não tem esse valor, né? Aí a gente, não, temos que entrar no território do inimigo, né? E saquear o inimigo, né? Tem até hinos que cantavam isso, né? Eu fui no terreno do inimigo e roubei, ó, ladrão ainda, crente ladrão. Roubei, é assim mesmo que diz o hino? Nós não somos tomei, né? Aí tomei tudo que ele me roubou, né? Não, você é da tempo da Nayara lá. É da Nayara lá de São Paulo esse negócio. Ainda bem que nós temos intérprete. Dos heróis da fé lá, na igreja dela. Irmãos, a importância desse estudo. Nós precisamos ter um estudo inteligente. Olha o que fala lá em Colossenses. Eu vou aplicar muita palavra, eu não vou ficar muito na técnica aqui para vocês, porque vocês são fera já, né? Não, já até não deram nome para a hermenêutica, então eu não posso. Olha lá. Mas é só sangue. Essa doutrina não é de você. 1, 9 e 10 de Colossenses. De acordo com a vossa fé e amor, também nós, desde o dia que ouvimos falar acerca disso, não cessamos de orar por vós, desejando que Deus, olha lá, ordenadamente vos encha de conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência ou entendimento espiritual, para caminhar dignamente, como é próprio do nosso Senhor, para total deleite, dando frutos em toda boa obra e progredindo pelo conhecimento de Deus. Então observa que o conhecimento que nós devemos ter é um conhecimento ordenado, inteligente, e devemos ter sabedoria e inteligência espiritual. Então é necessário nós buscarmos esse entendimento para que nós, de forma inteligente, conheçamos as Escrituras. E muito mais do que uma inteligência racional, uma inteligência humana, nós temos essa inteligência espiritual, esse entendimento espiritual, porque a Bíblia ela tem o seu lado físico e tem o seu lado espiritual, né? Tem um lado lá que só servia para eles, mas tem um princípio que serve para nós também aqui hoje, tá certo? Então isso é muito importante. Daí aqui, deve ter uma exegese sadia. Diz aqui, por quê? Tem gente que pode corromper a interpretação. Existe corruptos da interpretação bíblica. Aí criam linhas de pensamentos totalmente contrárias ao que a palavra vai dizer.
Então essas linhas de pensamento teológico, elas são fracas perto da verdadeira interpretação da própria Bíblia. E aqui está a regra áurea da hermenêutica. Bíblia interpreta com o quê? Com Bíblia. Então a Bíblia interpreta ela mesma. O que vem de linha teológica, o certo é, quando eu não tenho um entendimento claro nas Escrituras, eu procuro na teologia, mas infelizmente uma gama de pessoas aí, de segmentos evangélicos, eles procuram primeiro o entendimento na teologia e deixam a Bíblia de lado um pouco. Aí o que eles prezam é a linha teológica deles. Isso acontece muito com os presbiterianos, os calvinistas. Eles dizem que o Evangelho é os 5 pontos de Calvino, é os 5 pontos calvinistas. Só se colocar lá no Google, lá Tulip, que são os 5 pontos do calvinismo, ou os 5 pontos, vai ter um resumo. Então para eles o Evangelho é isso. Olha, eles distorcem. Então para eles Paulo só pregou os 5 pontos do calvinismo. Então isso o que é? É uma visão lá do século XVI. E o que é anterior? A Bíblia ou essa visão? A Bíblia. Então a Bíblia mesmo vai interpretar os seus argumentos. Por exemplo, quando Paulo solta lá e Pedro solta a palavra predestinação, eles não vão explicar muito isso. Agora tem um texto que explica de forma básica, só que eles vão dizer que isso é reducionismo. Vão dizer que está reduzindo a palavra, porque o que importa para eles é a interpretação deles. Mas Paulo falou claro, que a predestinação é para sermos semelhante ao Filho. Isso é predestinação. Fomos predestinados, todo ser humano é predestinado para viver igual Cristo viveu na terra. E se ele viver igual Cristo, ele vai vencer como Cristo. É simples, eles querem enfeitar lá, dizer que uns foram predestinados para a salvação, daí não importa o que façam, nunca vão perder. Outros não foram predestinados, não importa o que façam, nunca vão ganhar. Aí caem em contradição com outros textos. Aí eles fazem todo esse tipo de manobra, né? Para dar ênfase na linha de pensamento deles. Assim como é arminianismo, assim como é qualquer linha teológica. Mas nós temos que pegar primeiro, Bíblia interpreta com Bíblia. Fechou. Então nós temos que procurar entender dentro do contexto, tentar entender a mente do autor para ver o que um autor tinha em mente. E isso, para você saber, não é com o livro de Calvino, não é com o livro de Agostinho, não é com o livro de Armínio, não é com o livro de Orígenes. Para você saber é com os próprios outros livros da Bíblia. Porque aquilo que o autor pensava, ele vai escrever. Ele vai escrever. Às vezes não tem a resposta ali no próprio livro, mas tem outro livro, certo? Então esse é o primeiro ponto. Aí quando não há, quando é muito obscuro o texto, nós podemos caminhar pelas linhas teológicas, e quando ela não divergir com as Escrituras, tudo bem, até aí não tem problema. Mas primeiro, isso aqui, irmãos, é que eu procuro aplicar, né? Procuro entender. Hoje eu procuro estudar sempre aquilo, sempre pegar dentro da Escritura mesmo. Nem estudo muito história teológica hoje em dia, né? Ou história da teologia. Já estudei bastante a história da teologia, mas hoje nem me apego mais. Reputei como esterco, vamos dizer assim. A gente estuda para entender como foi o desenvolvimento das doutrinas, mas hoje, como a gente já tem as doutrinas fechadas e já dá para entender a partir da própria Bíblia as doutrinas, eu uso mais a palavra. Por isso que os irmãos viram que é diferente a maneira que eu ensino, né? E geralmente a gente procura mostrar na palavra. Outro ponto lá, ó, quando nós somos solicitados para interpretar texto. Ah, quem foi a mulher de Caim? Ah, isso, aquilo. Então é necessário a gente conhecer, né? Porque às vezes vem umas perguntas meio cabulosas aí para nós, né? E também a alta crítica. A alta crítica não é a alta crítica, às vezes você fala, pô, a alta crítica é bom. Nem tudo. O texto crítico é um texto corrompido. O texto mais original é o texto recebido, que é o texto receptus. O texto crítico eles mudaram muito. Eles alteraram a palavra. Então a alta crítica é um problema. Em parte ela ajuda, em parte é um problema. Porque ela acaba
distorcendo as escrituras. Então, outro ponto que coloca ali, irmãos, é que nós não podemos, na página 62, esquecer do que? O maior intérprete da Bíblia é o Espírito Santo. Então precisamos isso aqui, ó, que nós precisamos. Até coloquei na minha lição, Espírito Santo mais uma boa hermenêutica. É isso que nós precisamos. Interpretar a Escritura à luz do próprio Deus que escreveu, né? Aí nós temos aqui, né? Nós temos aqui o Pai. O Pai é o autor. O Filho é o tema central da Bíblia. E o Espírito, você pode colocar isso em outro triângulo, se quiser. É o intérprete. É o intérprete. Certo? E a Bíblia fala que o Espírito perscruta as profundezas do Filho de Deus, né? Ele perscruta, ele conhece, então ele pode nos revelar. Por isso nós precisamos de entendimento espiritual. Isso vai ser criticado muitas vezes. A razão da necessidade eu já falei ali, questão social que é diferente, questão política é diferente, questão cultural é diferente. Então a gente procura entender lá para aplicar aqui, tá certo? Meu horário aqui. Temos mais uns minutinhos. Nós, concepção da própria Bíblia. A própria palavra mostra que nós precisamos interpretar, né? Examinais a Escritura, porque vós cuidais ter nela vida eterna. Então, a própria Escritura, né? Ela revela que os fariseus lá, os saduceus, eles, a partir do entendimento correto das Escrituras, eles entendiam que eles alcançariam a vida eterna. E de fato, se eles cumprissem toda a lei, é uma promessa, cumprindo toda a lei, daria garantia à ressurreição. Por isso que eles entendiam a doutrina da ressurreição. Daniel falou sobre ela, né, que uns ressuscitarão para o descanso e outro para a vergonha. Aí eles entenderam que para alcançar a ressurreição, eles deveriam cumprir toda a Escritura. E isso é uma verdade, né? Aqueles que cumprir por meio dela viverá. Acho que é Levítico 18:5. Vou ver aqui. Levítico 18. Cuidareis de cumprir as minhas leis, porque o homem que as cumprir viverá. Eu sou o que sou. Esse viverá não é simplesmente um viver terrenamente, é alcançar a ressurreição. Então, se eles cumprissem, eles alcançariam. Aí o porquê que nós temos o porquê das Escrituras? Aí tem lá, né, irmãos? Por meio da criação, porém na palavra temos a revelação especial, e ela é dupla, né? Temos na Bíblia a palavra escrita e temos em Cristo a palavra encarnada, a palavra viva. Aí tem outros textos que falam da necessidade de interpretar. Por que devemos estudar a Bíblia? Porque, irmãos, todo crente ele deve estudar, se ele for um obreiro, muito mais. Porque todo campo, toda área, em qualquer área que você for trabalhar, você precisa ter um conhecimento prévio, né? Você precisa ter, a não ser que é uma empresa que abra oportunidade para você, mas se não, é necessário um conhecimento prévio. Com as Escrituras, nós não podemos deixar isso de lado, por isso que precisamos de um curso básico, médio, avançado, cultos de ensino, escola bíblica, seminários, para ter conhecimentos da Escritura. Então isso é a base para todo crente, porque nós somos o povo do livro também, né? O povo que acreditamos na palavra de Deus. A Bíblia é um alimento, então você tem que saber se alimentar direito. A Bíblia é um instrumento que o Espírito Santo usa nas batalhas, página 64. E a Bíblia enriquece espiritualmente a vida do salvo. Como devemos estudar a Bíblia? Conhecendo o seu autor, que eu falei aqui, do Pai, conhecendo o seu tema central, sabendo que nós temos um intérprete também. Devemos ler a Bíblia diariamente, devemos ler a Bíblia com a melhor atitude mental e espiritual, né? Sem essas linhas, né? Sem influenciado pela religiosidade também. Aí tem o pastor que eu comentei semana passada, está pegando firme aí na questão do pecador, né? Porque nossa frase é:
Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Deus odeia o pecado e ama o pecador. Não é assim? Mas a Bíblia diz que o pecador vai para o inferno. Porque nós desassociamos o pecado do pecador, como o pecado pudesse existir fora do pecador. É mesmo, sozinho. Sozinho, não existe. Deus não vai lançar o pecado no inferno. Deus não vai lançar o adultério no inferno. Deus vai lançar o adúltero. Deus não vai lançar a fornicação, né? Vai lançar o fornicário. Então, Deus, na verdade, não provou já o seu amor. Quando nós éramos pecadores, aí que está a má interpretação da Escritura. Pois Deus prova o seu amor para conosco quando éramos pecadores, enviando o seu Filho, Jesus. Então Ele já provou. Agora Ele não quer que nós sejamos pecadores para o resto da vida. Porque Ele já mostrou que tem caminho da justiça. Então Ele já provou, mostrou isso. E nós devemos caminhar pelo caminho da justiça. Certo? Então se cria algumas frases no decorrer da caminhada, nós criamos e passa como uma verdade bíblica. Isso, e às vezes não é. Essa semana o senhor quando ele estiver mais perto do fim, né, ele vai melhorando, vai pedindo perdão, vai ser do fim. Pode ser daqui a pouco do fim. Aí ele falou, não, a gente se cuida por causa para chegar uns 60, uns 70 anos, ele vai se cuidando. Eu falei, a gente está fumando, não precisa se cuidando. Ele falou, não, vou esse carro que eu vou ontem eu fumei 3, hoje eu fumo 2. Ainda acho que vai ter um pouquinho lá na frente, né? A gente nunca sabe, então não dá para se estribar nisso, né? É perigoso, né? É um caminho perigoso, exatamente. Exatamente. Olha, irmãos, uma coisa que eu sempre falei para vocês, na parte D ali está assim, ó, leia a Bíblia com oração devagar, né? Devagar. Olha lá Êxodo 12. Leia alguém para nós. Deixa eu ver, Êxodo 12. Não, Êxodo 12. Gênesis 12, perdão. Quem achou pode ler para nós. Gênesis 12. Qual o versículo? 1. O Senhor disse a Abraão: saia da tua terra. Outro lê para nós. Solta aí. Ora, o Senhor disse a Abraão: Outro, outro lê para nós. Ora, disse o Senhor a Abraão. Aí. Ai, Abraão. Você viu que nós temos que ler? Os dois irmãos leram Abraão, né? Porque nós sabemos que o nome foi mudado, mas ali não diz Abraão. O Senhor falou Abrão. E nós já lemos assim, é normal. A gente sabe que é ele. Isso, nosso cérebro já. E é exatamente isso, nosso cérebro já está acostumado a ler, praticamente a visualizar e ler a história, porque nós conhecemos a história. Mas às vezes uma palavra, assim como aconteceu com o nome, pode acontecer com uma outra palavra essa mudança. Eu às vezes leio alguma coisa, daqui a pouco eu volto a ler, mas está sem significado. Quando eu ver, só por causa do início da palavra que é igual a outras, às vezes minha mente lê outra palavra. Eu falo, pô, mas eu estou lendo errado. Mas não é que eu estou lendo errado, é que eu li rápido demais. Então quando a gente lê rápido demais, às vezes a gente pode inverter palavras e não entender. Ontem eu falei do significado de um texto para os irmãos, aqui, que eu vou falar para os irmãos, a gente já vai para o café daí. E diz aqui que para ler a Bíblia toda, isso é importante também, mas mais importante que ler toda de Gênesis Apocalipse é entender, procurar entender, isso é muito mais importante. Quantos já ouviram falar que Moisés foi colocado lá no barquinho, lá na cestinha? O que aconteceu? Como que foi a história? Como que é? Não, e como que é a história que nos contaram? Acho que você falou. Já falei? Que você comentou assim, que a gente ouviu que a cestinha desceu no rio e que não dá para descer no rio, porque senão é fraca. Exatamente, né? E o próprio texto está lá, mas sempre nos passaram essa história de que a cestinha caminhou e foi achada, que isso passou, quando a gente lê a história a gente nem percebe.
E está lá que foi colocado nos juncos, na beira do rio Nilo. Isso no capítulo 2, capítulo 2 ali de Êxodo. Então está bem claro, foi colocado à beira, entre os juncos. Ela colocou ali num lugar onde não poderia se mexer. E passando por ali as servas das filhas de Faraó encontraram. Então é bem diferente. Nos filmes, né? Mostra andando. E daí nós, na mente, quando a gente lê a história para nós. Os desenhos de história bíblica. Isso. E quando a gente lê, a gente nem percebe na palavra que diz ali que colocou a beira. Nem percebe, porque para nós, nossa mente já viaja na imagem que nos trouxeram. Nossa, outra escola de teologia, acho. Aprenderam tudo errado. Exatamente. Então, é importante a gente ler devagar, ler bem o texto para poder entender. Às vezes, por exemplo, se Jesus já deu o significado, Jesus contou uma parábola, ele deu o significado, eu preciso interpretar a parábola? Mas por que a gente faz isso às vezes, né? Está lá a parábola do joio e do trigo, a gente diz que o joio e o trigo é para cá, e não é. Daqui a pouco a gente lê sobre isso também. E professor, você falou de Jonas, né? Lá da praia, que não tinha praia. Que foi vomitado na praia. Eu ouvi sempre isso, que Jonas foi vomitado na praia de Nínive. Ele foi vomitado numa praia, mas não de Nínive, porque Nínive não tem praia. Ele teve que caminhar ainda até para chegar em Nínive. Então não foi dessa forma. E ao cair do cavalo também, né? Eu já imaginava assim, até o cavalo relinchando. Sabe quando faz assim, joga as mãos para frente? Essa é a ideia, né? Que nos traz. Porque era uma forma de viagem, mas nós não podemos provar que nesta viagem Paulo foi a cavalo. Porque eles viajavam muito a pé também. Para eles, é só pegar nossos avós. Andavam lá na praia, por exemplo, o pessoal saía de Pontal do Sul antigamente para pegar um ônibus em Praia del Este. Porque só tinha um ônibus que vinha para Paranaguá aqui. Meu avô ainda falava, vou para a cidade, né? Era a cidade aqui. Aqui era a cidade, né? Porque lá não era cidade ainda, né? Então andavam para ir para o culto 40 quilômetros, né? Você já deve ter ouvido, a pessoa que ia para Morretes de cultuar. Então isso era comum para nós não é muito comum hoje. Para nós que temos carro, temos ônibus, temos isso, não é. Mas para eles andar quilômetros era tranquilo. Mas esse de Paulo ali tem cavalo? Não tem, no texto não tem. Tem. É uma interpretação que colocamos, né? Mas não existe cavalo. Estou falando, já reprovei de novo. Vamos lá para o café. Meus queridos, vamos ver essa questão de interpretação. Aquilo que eu falei que Paulo ele aplicava a Cristo, né? Paulo ele procurou interpretar a partir de Cristo. Pegue Romanos capítulo 10. Romanos 10, vamos lá. E Deuteronômio 30. Romanos 30, 12, 11. E Romanos 10. Eu vou ler a partir do 4, só para nós explicarmos aqui um ponto interessante. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Mas o fim da lei aqui não é fim de a lei acabou, é a finalidade, né? Porque o fim da lei. Observa que a gente pode interpretar, uma má interpretação, a gente pode dizer que a lei acabou, não tem mais lei, fim da lei. Eu já pensava, igual o texto fala, fim da lei é Cristo. E na verdade pode ser. Quando diz aqui a lei durou até Moisés. A lei serviu de aio, a Bíblia fala, né? Ponte, né? Aí diz um texto que as transgressões não foi tomada em conta porque não tinha lei, né? a lei e os profetas duraram até João. O que queria dizer? A antiga aliança, né? Daí ele está falando da antiga aliança, duraram até João Batista foi. Aí tem que pregar o contexto ali para entender, mas de fato a lei, os profetas, agora tudo que é profecia não vale de nada? Não, né? Podemos julgar essa interpretação. Verdade, quando diz a lei e os profetas duraram até João, quer dizer que essa antiga aliança, ela vigorou até João Batista. João Batista, ele é um profeta nos moldes da antiga aliança, não da nova. Até porque a gente diz Novo Testamento ali, Mateus é Novo Testamento. Na verdade, Novo Testamento é a partir de que Jesus falou assim, ó, este é o cálice do novo. Então todos os registros do Evangelho é o tempo de transição na realidade.
É a transição de uma aliança para outra aliança. A nova aliança só vigora mesmo com a morte do testador, que é Cristo. A primeira aliança foi inaugurada com sangue de animais, e a segunda aliança foi inaugurada com sangue de Cristo. Então vai inaugurar mesmo na crucificação. Então a finalidade da lei, então tudo que a lei falava de Cristo. Por isso que Jesus falou assim, que convinha que cumprisse tudo que fosse dito na lei, nos profetas e nos salmos, que é nos escritos. Ou seja, em toda a Bíblia hebraica, ela está hoje Bíblia hebraica, chamada de Bíblia hebraica, toda a Bíblia hebraica está falando de Jesus. Jesus é a finalidade de tudo, certo? Então a finalidade da lei é Cristo. Lá, porque desta justiça que é pela lei, Moisés profetizou assim: o homem que cumprir estes juízos viverá por eles. É o que nós lemos lá em Levítico 18:5. Você viu o que Paulo está fazendo aqui? Paulo está pegando a palavra e aplicando dentro do contexto da nova aliança. É assim que ele tem que interpretar. Olha o versículo 6. Mas a justiça que é pela fé diz assim. Ele vai usar, olha, ele diz assim, ele diz, a justiça que nós estamos falando está assim, na antiga aliança dizia assim, o homem que cumprir esses juízos viverá por eles. Mas a fé, lá, a justiça que é pela fé diz assim, que ele vai usar outro texto lá da Torá, da lei, que é de Deuteronômio 30, que nós vamos ler, e ele vai aplicar a nova aliança, a Cristo. Diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer de lá Cristo? Ele falou assim, Paulo falou: quem subirá ao céu para de lá trazer Cristo? Ou quem descerá ao Hades, isto é, para reviver Cristo dentre os mortos? Mas, que diz a Escritura? Perto de ti está a palavra, em tua boca e em teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos. Aí vamos ver lá em Deuteronômio agora, 30:11, acerca da lei. Na verdade, este mandamento que hoje prescrevo não é demasiadamente difícil para ti, nem está fora do teu alcance. É o que Paulo usa lá, no 10:6, né? Que não está longe deles. Nós observamos uma coisa que nos ensinavam, que a lei era impossível de cumprir. Vocês já ouviram isso? Jesus cumpriu. Então, se Jesus cumpriu, era possível. Porque Jesus cumpriu como homem, porque se ele viesse como Deus e cumprir, não ia valer de nada, né? É fácil, né? Então, ele cumpriu como homem, venceu como homem. Então, quer dizer que era possível. Moisés cumpriu, depois da lei ser estabelecida, Moisés cumpriu. Algumas ressalvas cumpriram. Mas ainda eu ensinando, mostrando, lendo o texto, tinha gente lá pastor, né? A nossa igreja, pastor presidente na época. Hoje ele não é mais no nosso campo, ele é outro campo. Ele dizia: não, eu sei que você vai falar, mas eu não acredito no que você está falando. Lendo a palavra. Porque a religiosidade, a tradição, ela fala maior. Porque foi fulano que ensinou lá, e fulano era um ícone. Mas quem que é maior, o ícone ou a palavra? Então, isso que é o problema de nós hoje. Mas foi o pastor fulano que falou isso, então deve ser verdade, deve ser certo. E não existe isso. Se fulano falou e a Bíblia não falou, se eu falar e a Bíblia não falar, o que tem valor é a Bíblia, não o que eu vou falar, né? Mas é o professor. Não, pode ser quem for. Se a palavra fala, está dizendo. E é claro aqui, este mandamento que prescrevo não é demasiadamente difícil para vocês. O que Deus está falando aqui? É possível cumprir. Aí ele usa aqui, não está no céu para que digas, quem subirá ao céu por nós para trazê-lo de lá? Você viu que Paulo coloca Cristo, mas aqui não tem Cristo, né? Então Paulo está dizendo, aqui está assim, não está no céu para que digas, quem subirá ao céu por nós para trazê-lo, para que ouçamos e praticamos? E Paulo usa assim, mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer de lá Cristo? Então Paulo fala que Cristo é o mandamento, por isso que ele diz que o fim da lei é Cristo. Então, eles tiveram a revelação
da palavra, mas a palavra para eles era sombra, para nós é substância, né? Para nós é o corpo. Então, eles não tiveram Cristo, por isso que a Bíblia fala que eles queriam ver, né? Quando que aconteceria, mas eles não viram, não pegaram esse tempo, nós é que temos esse tempo. Ou lá, ó, tão pouco do outro lado do mar. Esse outro lado do mar Paulo usa como Hades, para que se diga, quem atravessará por nós o outro lado do mar e não o alcançará, para que ouçamos e pratiquemos? Então, não está longe, está perto de ti. Eu te dei em pedras, aí eu te dei todos os mandamentos, vocês podem cumprir. Não está no céu para quem diga, como que alguém vai lá para trazer? E não está lá além do mar, em algum lugar, para alguém diga, quem que vai lá buscar e nos ensine? E pratiquemos. Aí Paulo aplica Cristo porque Cristo é aquele que cumpriu perfeitamente. Perfeitamente. Mas aí nesse texto, não sei se ele fala, aí nesse texto que você está lendo, que ele fala. Enoque não cumpriu também? Não tinha lei escrita, né? Tinha lei prescrita no coração, né? É isso. Abraão cumpriu, mas não tinha uma lei escrita, porque Deus escreveu a lei no coração do homem. E aí o homem foi corrompendo, aí cada corrupção do homem, Deus acrescentou uma cláusula na lei. A Bíblia fala, para que serviu a lei? A lei foi dada, está em Gálatas, por causa da transgressão do homem. Então no princípio Deus colocou todas as leis no coração do homem, ele cumpriu, para ele cumprir. É o que Paulo fala em Romanos 1, pois os gentios que não têm lei, quando eles cumprem coisas que vocês têm na lei, eles estão cumprindo a justiça, e vocês erram. Então Deus colocou no coração do homem essas leis, né, e nós somos tendenciosos a quebrar essas leis. A irmã ia falar alguma coisa? Para a gente fazer uma boa exegese, opa! Forte o mistério, né? Escuta, qual o livro básico? Será que um dicionário permite isso? Sente? É dicionário bíblico, né? Nós temos hoje dicionário de português, tem que ter também, né? Hoje no Google você consegue boa coisa assim, né? Nesse ponto, nesse aspecto. Mas é necessário para fazer exegese, para você fazer uma boa interpretação, você tem que ter um dicionário bíblico, um dicionário, a Bíblia, a palavra-chave, que ela vai trazer alguns vocábulos do grego e hebraico, ou ferramentas na internet que a gente usa, daí você consegue fazer realmente. Eu quero ver se eu trago, né? Semana que vem eu peço para a Nayara trazer o data show dela e eu vou mostrar para os irmãos um site aí para a gente, e mostro como mexer, que fica fácil para você fazer essas interpretações. Então, o pecado, viver, é como Cristo tivesse 3 portas para escolher. Ele teria que escolher uma. Ele poderia escolher viver sem pecado, mas aí só ele seria a pessoa sem pecado. Ele poderia escolher ressuscitar, ter vida, viver abundantemente, não enfrentar a morte, ou ele poderia escolher viver a lei. Jesus escolheu viver a lei, e vivendo a lei ele venceu o pecado e venceu a morte. Porque está lá, quem viver por ela, quem caminhar por ela viverá. Então observa, quando a gente cumpre, se eles cumprissem isso aqui, ó, eles venceriam o pecado e teriam direito à vida. Por isso que o menino pergunta, Senhor, o que hei de fazer para ter a vida eterna? Então é simples. Qual que é o problema dos judeus, da maioria? Eles gostavam do olho dente por dentro, e não do caminho do amor. Vocês dizimam de tudo, mas vocês esquecem a misericórdia, a justiça. Vocês esquecem as viúvas, os pobres. Então Jesus caminhou porque a lei também fala de amor. A lei fala de amor. E há uma dúvida, né, entre os estudiosos linguistas do hebraico. Quando diz a lei cravadas em pedras, ali se mudar um ponto vocálico, fica lei da liberdade. E Tiago fala isso, né? A suprema lei da liberdade, porque a lei para eles não era prisão. Eles se orgulhavam por eles serem o povo da lei, porque Deus deu a lei diretamente. Os homens tinham leis terrenas, eles tinham lei vinda do céu. Então era um motivo de orgulho para eles terem a lei. Então não era difícil para eles, não era algo que eles diziam, nossa, nós temos que cumprir isso, senão a gente vai... Não, eles tinham o prazer de andar pela lei. Só que infelizmente vem gerações, e essas gerações começam a
se afastar de Deus. Isso acontece também conosco. Nossos pais na fé, não parece, quando a gente olha para a história, não parece que eles eram muito mais crentes do que nós? Faziam muito mais coisa do que nós? Então isso é natural, irmãos. Então, se eles seguissem a lei por este caminho aqui, eles viveriam uma sociedade perfeita. Imagine Deus dizendo assim, ó, aquele que roubar uma vaca vai ter que pagar 4 vezes mais. E Zaqueu falava, ó, se eu defraudo alguém, eu procuro restituir 4 vezes mais, porque estava na lei. Deixa eu falar. A nova aliança passou a valer assim depois da ressurreição, então é isso? Porque a morte. Jesus Cristo ele era judeu, viveu a lei, ensinou, aí ressuscitou, aí a lei já... Ele teve o direito da vida, né? Por causa de cumprir toda a palavra. Ele teve o direito. E assim é com nós também, se nós cumprirmos tudo o que Cristo viveu, agora não é a lei escrita, agora é viver como Cristo viveu. Se Ele venceu, nós também venceremos. Então a gente vence por causa dele. Porque é mais ou menos como se fosse a lei fosse uma corrida. Uma corrida, e essa corrida tem um prêmio no final. Então, para toda a corrida tem as leis, né? Todo tipo de esporte, vamos usar a corrida. E só tem um vencedor. Ao final, muitos tentaram e não conseguiram vencer, né? O único vencedor dessa corrida foi Jesus. Foi Jesus. Adianta nós querer correr a mesma corrida que ele, sendo que ele já ganhou o prêmio, que é a vida? Não adianta, porque já a corrida já acabou. Então não adianta eu querer correr a mesma trilha que ele, ou seja, não adianta eu querer viver pela lei, porque o prêmio da lei alguém já ganhou. E agora, como que eu vou ganhar então? Como que entra eu aí? Quem que sou eu? Eu e você somos aqueles que estão na arquibancada dizendo você vai vencer, torcendo. E quando um time nosso ganha, não parece que nós ganhamos alguma coisa? Nós não ganhamos nada, eles ganharam milhões, né? Por fazer gol, por isso, por aquilo, e nós não ganhamos nada, só perdemos voz, né? Mas para nós é como se nós tivéssemos ganho também. Então é assim, irmãos, nós vamos ganhar porque Cristo já venceu. Então, por isso que nós somos mais que vencedores, porque Ele já venceu por nós. E se nós estivermos nele, também venceremos. Certo? Espero que tenha sido claro essa ideia, né? Isso aqui é bem complexo assim para falar a verdade, né? Mas procurei simplificar aqui para os irmãos. Porque, na verdade, o capítulo 5 de Romanos, para mim, é um dos capítulos mais complexos que existe ali de todos os textos de Paulo. Bom, a inspiração eu não vou falar muito, porque nós já tivemos isso no básico lá, na bibliologia, certo? Teoria. Aqui ele coloca basicamente coisa da bibliologia, harmonia, 40 escritores, locais diferentes, então as condições que eles escreveram, as circunstâncias, isso daí tudo nós já vimos lá no básico. Que Jesus leu, a escritura que Jesus confirmou, as escrituras, isso tudo nós já vimos no básico. Testemunho do Espírito Santo, cumprimento fiel, tudo isso aqui faz parte da bibliologia. Só o último ponto que eu achei interessante aqui, a Bíblia é imparcial. Se a Bíblia fosse um livro de heróis, não colocaria o adultério de Davi, não colocaria os erros de Abraão, não colocaria os fracassos de Salomão, não colocaria as dificuldades de Cristo, né? Cristo apanhando, sofrendo. Então isso prova que a Bíblia ela não é um livro de heróis, é um livro que conta a história de homens comuns que acertaram e erraram. E essa história muitas vezes se parece com a nossa, porque muitas vezes nós estamos em circunstâncias semelhantes e às vezes acertamos, às vezes erramos. Só tem um homem que foi perfeito, pleno em tudo, que é Cristo. E se nós seguirmos o exemplo deste homem, nós seremos perfeitos também. Paulo disse: não julgo que haja alcançado, mas eu sigo para o alvo, né? Eu sigo o caminho que é Cristo, eu procuro viver como Ele, para que Ele também alcançasse essa perfeição de Cristo. Então a perfeição, eu volto a dizer, já trabalhei isso lá no básico também, é possível um crente ser perfeito, claro que é totalmente possível um crente viver uma vida perfeita, se ele viver pela palavra, na dependência do Espírito. É difícil? É difícil, é igual a lei lá, não é impossível.
Mas é muito difícil, claro que é muito, porque tem uns atribulados, né, que vem nos provar, né? Mas não é impossível. É a Eva, né? Sempre a culpa do outro. Tem uns tristes, né? Que vem nos atormentar. Mas, vamos lá, irmão. Particularidade do texto. Vamos adiantar um pouquinho, que eu quero ver alguns textos com os irmãos aqui também. Olha lá, composição da escritura, não, a linguagem bíblica. Como o irmão falou, nós temos que conhecer a linguagem bíblica. Então, o que vai nos ajudar? Um atlas bíblico vai nos ajudar, porque eu tenho que conhecer a geografia, o local. Vai nos ajudar uma enciclopédia comentada, né? Comentários de versículo a versículo, comentário dos livros. Então, tudo isso vai nos ajudar, porque são homens, por exemplo, tem homens. Tem comentário de enciclopédia bíblica do Merrill, alguma coisa lá, Tenney. O camarada, ele escreveu sobre todo o Antigo Testamento, historicamente, geograficamente, politicamente. Estudou mais de, acho que uns 40 anos só sobre o Antigo Testamento. Então eu não tenho nem isso de vida. Então eu tenho que aproveitar o conhecimento desse camarada que dedicou dezenas de anos sobre uma ótica lá, para eu também ter um pouquinho desse conhecimento. Então isso que nos ajuda, porque muitas vezes ele foi buscar fontes com arqueólogos, ele visitou vários museus, fez muito empreendimento para escrever um livro, e eu tenho que aproveitar essa ferramenta que ele escreveu. Então a Bíblia por si só, irmãos, ela traz a sua revelação, ela explica. Mas quando a gente quer saber de cultura, a gente quer saber de história, a Bíblia ela não é detalhista. Tem gente que quer que a Bíblia diga que Pedro foi ao banheiro. Não, só creio se tiver escrito. Mas tem coisas que a gente vai entender por lógica, por uma lógica textual. Não vai estar explícito ali, porque imagina se fosse escrito passo a passo de tudo. Então não tem como. A Bíblia fala que os milagres de Jesus, claro que João fala ela usa uma figura de linguagem chamada hipérbole, né? Ele acrescenta. No mundo inteiro não caberia nos livros, né? Caberia. É claro, não, hoje caberia com nossa digitalização. Naquela época lá era papiro, né? Ele julgou que não caberia no mundo, né? Os atos de Jesus. Isso 3 anos de ministério e alguns meses. Agora imagine toda a história da humanidade, 6.000 anos, se fosse relatado ponto a ponto. Impossível, né? Ia ser um negócio que, se aqui já é difícil a pessoa ler, já acha o livro grande, com a história de forma sucinta, imagine se ela fosse detalhista em todos os pontos. Então, na verdade ela é bem detalhista quando Deus está dando orientação para cumprir, né? Por exemplo, o tabernáculo, a lei, ela tem detalhes nesse sentido. Agora, da história, não é o objetivo dela isso, né? Falar de história. Olha lá, quando você escreve é natural esperar ser compreendido. Então, é esse ponto de vista que a gente tem que ter. O que o autor quis escrever? Por exemplo, quando eu vou ler Gênesis, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me colocar no lugar de Moisés. Eu estou escrevendo para um povo. Esse povo não é o Ministério de Reconciliação, não é assembleianos. Esse povo é o povo israelita. E eu quero que eles entendam que o Deus dos pais deles criou os céus e a terra. Então ele vai colocar no princípio Deus. Eu quero que eles entendam que eles vieram de Adão. Então eu vou colocar 2 filhos principais, mas Adão teve muitos filhos. Vou colocar Caim. Eu quero falar de Sete, mas para eu falar de Sete eu preciso falar o que aconteceu com Abel. Ele teve uma vida curta, não teve descendentes. Então, aí veio Sete, aí ele vai trazer a linhagem Sete, até Noé, Sem, Cã, Jafé, aí ele vai trazer por Sem, aí Sem ele vai pegar Abraão, né? Abraão, Isaac, Jacó, aí vai chegar até eles. É isso que ele quis fazer somente, ele quis trazer a linhagem, o Gênesis é isso, ele quis mostrar o porquê que eles estavam ali no cativeiro, e depois historiar a saída, e ele vai relatando as histórias ali que Deus vai fazendo, vai trabalhando com eles vão registrando, conforme consegue registrar essas histórias.
Então é por isso que não temos detalhes maiores, tá certo? Porque a maioria do povo já conhecia um pouco da sua história oral, da tradição, então não precisava lhe detalhar. Por exemplo, quando Paulo escreve a Coríntios, é porque Coríntios estava vivenciando aqueles problemas. Quando escreve a Éfeso, eram aqueles problemas que ele estava querendo resolver. Ele jamais imaginou que as cartas dele chegariam até nós. Não era a intenção. Eles nem sabiam que iam fazer parte da Bíblia, que iam fazer parte de um compêndio que Deus ia preservar para chegar até nós. Eles queriam resolver o problema da época. E às vezes o problema da época coaduna com alguns problemas que temos, aí nós usamos. Mas não quer dizer, por exemplo, ele diz lá, o homem não tenha cabelo crescido, mas não quer dizer que é pecado. Cultural lá da época, ter cabelo crescido, lá entre os gregos, porque entre os judeus já era mais comum, né? Tinha alguns que tinham, somente quem fazia votos, com Deus, nazireado. A mulher é desonrosa ter o cabelo curto. Quer dizer que é pecado ter o cabelo curto, que por muito tempo falaram na igreja, né? Não conte nem as pontas, que é pecado. Não podia nada, não quer dizer isso. É algo cultural que nós temos que entender lá no que ele está falando, até porque ele está falando de autoridade lá, de cabeças. Aí temos que colocar dentro desse contexto. Use o véu. Aí por que ele está falando do véu? Aí tem igreja que segue como se fosse uma doutrina isso, né? Então é algo que é específico para uma região que nós temos que saber interpretar. Até coloquei aqui mais para frente, vou comentar sobre os 3 grupos que existem, né? Já falei isso, a gente sempre trabalha no básico, né? Os 3 grupos, e tem palavra para os 3 grupos. E se eu não faço parte de um grupo, então a palavra não é para mim. E é por isso que eu tenho que ser obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Se manejar é dar o corte certo. O texto original, manejar é dar o corte certo, ou seja, saber o que está falando e para qual grupo está falando. Jesus, quando leu as escrituras lá no 4:18 de Lucas, quando leu a escritura, ele leu até o ano aceitável do Senhor, mas o texto continuava, e anunciar a vingança de Deus. Mas ele não leu, ele simplesmente não leu, e não tinha separação de versículos e capítulos na época. Detalhe, ele procurou onde estava escrito, aí já cai em descrédito a ideia, né, do pregador, que dos pregadores antigamente falavam, vou esperar Deus revelar o texto. Não, ele procurou, daí ele leu, e ele parou no momento certo, porque não era tempo ainda de Deus trazer a vingança é lá para frente. Então ele parou no ano aceitável do Senhor. Então é assim que nós temos que fazer, saber o que o texto diz, para quem diz, sobre o que diz, para eu poder aplicar certo à igreja. Não eu pego o texto só porque eu vejo alguma coisinha. Lembra das Torres Gêmeas, né? Está fazendo 18 anos esse ano, fez, né? Aí todo mundo viu lá no texto de Daniel 8, que fala de um bode, né? Um carneiro com 2 pontas, uma ponta maior que a outra, Torres Gêmeas, uma era maior que a outra. Vocês já ouviram essa interpretação? Aí o bode dava amarradas, tá lá, né? E o bode vinha sem tocar o chão, e tinha uma ponta na frente do seu nariz, né? Só que a sua fronte era um avião, sem tocar o chão, né? E ele bateu no carneiro, e o carneiro não teve força e sucumbiu, né? Caiu. Aí já aplicaram a Torre Gêmeas. Mas ali está falando de 2 nações, que o próprio texto diz que são as nações, que seriam guerras, né, entre as nações. Ano passado, 2017, se não me engano, uns traquezinhos lá na Síria, né? Que para eles já tiveram guerras piores. Traquezinho porque não foi aqui, né? Uma bomba, jogaram algumas bombas, destruiu um pouco. Daí já usaram Isaías 17, que estava falando, tá vendo? A palavra de Deus está se cumprindo. Olha o que aconteceu com a Síria. Só que os sírios hoje, irmãos, nem existem mais. Os sírios de hoje são tudo árabes. Nem são sírios mesmo, porque os sírios foram varridos nesse tempo. Capítulo 17 aconteceu no próprio tempo deles lá. Deus varreu aquela geração, e foi muito pior do que aconteceu lá.
E depois ainda chegou imagens que era tipo uma gravação que eles estavam fazendo, né? Não era nem bomba que tinham jogado, né? Era uma gravação. Aí só que a nossa mídia, né? Alarmista, aí coloca esses pontos e nós compramos às vezes por não conhecer. E o pior é os crentes, né? Colocando lá Isaías 17, né? Dizendo, não, a palavra está se cumprindo. É claro que a palavra se cumpre. Todos os dias a palavra se cumpre. Mas aquela profecia não era uma profecia para esse tempo, 2017. Ó, Jesus está vindo. Claro que Jesus está vindo, a gente sabe. Mas aquela profecia não tem nada a ver. Isso o que é? Falta de uma interpretação correta. Inclusive eu vi amigos meus que são pós-graduados em teologia colocando esse texto. Você vê como a falta de interpretação ela pega leigos e entendidos, se não soubermos interpretar. Mas nesse caso, assim, de usos e costumes da questão como é que vocês estudam lá? Lá não tem só a pessoa da Assembleia quando faz. Como é que vocês veem essa parte? Porque é uma coisa colocada na igreja que ficou como uma doutrina. Hoje, na verdade, a gente vê como um local, né? Como visão do pastor, não como uma doutrina bíblica. Porque esse tipo assim, o pastor daquele lugar, ele não acredita, ele acredita que é Bíblia. Ele não acredita que é cultura. Não, vai ficar muito local. Por exemplo, em Pontal ali, o obreiro pode usar bermuda, pode ficar para a praia tranquilo, sem problema. Agora em Curitiba, se um obreiro for visto de bermuda, ele já é disciplinado. Então ficou muito a questão regional, porque o que observaram que isso não é doutrina bíblica, é costume humano, né? Costume de homens, né? É preceitos humanos. Só que agora, se você pegar uns pastores mais tradicionais, que em Paranaguá tem os mais tradicionais, tem mais liberais. Então vai depender da visão do pastor, por isso que ficou muito a depender. Só que conforme vai crescendo, aumentando o conhecimento, essas questões de preceitos humanos vai caindo. Por exemplo, isso com uso e costume ainda está restrito em alguns lugares. Mas televisão, todo mundo tem, caiu já. E tinha um tempo que não poderia, né? Então conforme vai aumentando o conhecimento real das escrituras, essas interpretações equivocadas vão sendo deixadas de lado, certo? Nós temos grupos de recurso literário que nós temos que observar. Comparação e contraste, a gente espiritualiza esse texto, não podemos. Então às vezes ele está usando uma comparação ou um contraste na escrita, repetição ou intercâmbio. Às vezes ele repete a mesma ideia, e isso acontece muito no livro Poéticos. Ele repete a mesma ideia com palavras diferentes. E às vezes já vi pessoas dando interpretações diferentes, sendo que o texto está dizendo a mesma coisa, só que usou palavras diferentes para falar. Então tem que tomar cuidado. Gradação e continuação, né? Mais ou menos, né? A continuação envolve uma prolongada apresentação de um tema particular. Essas são figuras de linguagem também. Clímax e ponto decisivo, às vezes ele está contando uma história que vai chegar a um clímax, você tem que pegar e entender aquele clímax, que ele só traz aquela ideia para chegar a um ponto principal. Você tem que procurar saber qual que é o ponto principal daquele texto. Particularização e generalização, né? Causa e substância, olha lá, o que é a causa e o efeito, né? Às vezes usa-se muito, principalmente livros poéticos, poesia, usam muito recurso linguístico. Instrumentação e explanação, que é o que esclarece, analisa e explica, né? A explanação. Preparação e sumarização. Então isso aqui é a parte técnica, é a senhorinha feia ali, né? O irmão fala, é a parte realmente técnica, mas que na prática ela é muito importante. Então a gente tem que procurar conhecer o português, né? Se é uma figura de linguagem, que ele está usando, que palavra que ele está usando, que nenhuma palavra é espiritual, nenhuma palavra. Até um tempo pensaram que o grego que foi usado era um grego divino, era um grego impossível de se entender. Só que depois, a arqueologia melhorou, os achados perceberam que o grego que a Bíblia foi escrita era o grego comum, não era nem o grego clássico, era o grego simples, usado por todo mundo. Então por quê? Porque não existe espiritualização, existiu a transmissão da mensagem. A palavra eclésia não é uma palavra divina que veio para nós, que quer dizer igreja, né? Eclésia eram os grupos que se reuniam, que era um grupo seleto que reuniam-se para tomar decisões,
era um grupo separado, né, quer dizer, tirado para fora. Era aquele grupo específico de pessoas especiais, né, geralmente homens na época, né, e os apóstolos usaram essa palavra para aplicar a comunidade de Cristo. Na verdade, o que eles viviam mesmo era a comunidade. E nós, lá nas denominações, por preconceito, nós dizíamos, a comunidade são todos desviados, né, que estão em comunidade, né? Tinha esse conceito há tempos atrás, vai dizer que não tinha. Na verdade, o que nós vivemos, o que a Bíblia fala? É uma comunidade. Comunidade, igreja, denominação, é só não. Agora as pessoas colocam barreira, isso é preconceito nosso, né? Foi preconceito da minha parte lá no passado, porque eu recebia, né? Era coisa que a gente recebia, esse negócio de comunidade aí, são tudo desviados. E daí depois eu fui aprender, fui estudar com pessoas que eram de denominações, estão em comunidade hoje que tem esse mesmo preconceito. E na verdade, se ele já conheceu os dois sistemas, ele deveria ter menos preconceito ainda, né? E perceber que independente de ter lá o nome comunidade, não deixa de ser uma denominação. E ter o nome de uma denominação não deixa de ser uma comunidade. Só são palavras diferentes para falar a mesma coisa. Um grupo de pessoas. Se bate com umas bobeiras, né? Para Deus não tem. Que nós mesmos criamos, né? Porque a Assembleia é uma comunidade, a Assembleia ali, a Assembleia lá, todos são uma comunidade. Todas as comunidades são uma denominações, não muda. A não ser que não crie um sistema totalmente diferente, que não tenha reuniões assim como tem em todas as outras. Se tem reuniões, é denominação, é comunidade, é igreja, é templo. Universal, nós somos tudo assembleiano, universal, somos quadrangular. Exatamente, não tem, né, distinção para Deus, né? Isso daí. Diz que se a placa fosse tão importante, não ficava lá de fora, né, tomando chuva, né? Verdade. Desbotando, descascando, né? Então, é isso mesmo. Ó, interrogação, são questionamentos, né, que usa o texto, harmonia, principalidade, radiação, então são figuras, ó, figuras de linguagem também. Metáfora, que é uma comparação, quando compara, né? Vê as aves do céu, Jesus está comparando, vai fazer uma comparação. Metonímia, né? Não é o emprego do nome de uma coisa para outra, né? Em relação com outra. Por exemplo, o pão nosso que cada dia nos dá hoje. Nós não queremos só o pão, né? Nós queremos o alimento, né? Então nós estamos pedindo o alimento nos dá hoje, não simplesmente o pão literalmente. Então a gente usa o recurso do pão como forma para falar do alimento, para Deus nos prover o alimento. Sinédoque, substituição de uma ideia por outra que lhe é associada, então associações, né? Hipérbole, que é um exagero, né? Quando a pessoa exagera, dizendo lá o de João que eu falei, no mundo inteiro não caberia. Então a Bíblia está cheia de hipérboles, está cheia de hipérboles. E nós temos que interpretar isso. Ironia, a Bíblia tem muita ironia também, né? Muitas vezes Jesus usa de ironia. Então a ironia faz parte. Ai, Deus, não tá certo. O profeta lá, Micaías, né? Falou, chegou para cá, ele pode ir para a guerra, vai tranquilo, vai de boa. Aí Acabe disse, você só fala mal de mim, rapaz, fala a verdade. Né? Ele diz, eu vejo Israel como um rebanho sem pastor, falando da morte dele. Então Jesus também foi muito irônico ali com os fariseus, que às vezes é necessário, é um recurso, né? Para chamar a atenção, para despertar, né? Para você refletir. Prosopopeia, que é uma personificação de coisas irracionais ou animais, ou qualquer tipo de personificação, que é aquele texto que eu li já com os irmãos da sabedoria, né? Ele falando, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão, que nós atribuímos sempre a oração de madrugada, né? Que Deus ama quem ora de madrugada, mas não podemos usar o local para o global, né? É madrugada para nós, mas globalmente não é madrugada. Então, não existe, né? No Brasil tem poucos orando, mas lá no outro lado do mundo tem muita gente orando, então não tem fila menor. Não existe essa. Então, está personificando a sabedoria, dizendo, eu amo aqueles que incessantemente. Quem que tem mais conhecimento, capacidade de ter mais conhecimento? Vocês que estão aqui, segunda após segunda, ou quem nem pega a Bíblia, um livro para ler? Então, a sabedoria vai abraçar quem? Aquele que nem se esforça para nada, não investe em nada, ou aquele que está aqui, né? Investindo tempo, está cansado, está arrebentado, mas está vindo aqui. Então é isso que o texto diz, né?
Outra ali, ó. Antropomorfismo é normal, é comum, né? As mãos de Deus, os olhos de Deus, ouvidos de Deus, pés de Deus. Isso é atribuir forma humana a Deus. Antropomorfismo. Existe na Bíblia também antropopatismo, atribuir sentimentos humanos a Deus, né? E Deus lembrou-se. Deus nunca esquece. Mas é uma forma que o escritor usa para dizer que Deus respondeu. Deus lembrou-se de Noé. Deus lembrou-se de Ana. Deus se arrependeu. O texto diz que Deus eu vou esquecer, agora não me lembro ali, quando diz lá que Deus se arrependeu de criar o homem. Na verdade tem um outro texto lá, né, que dá para trocar, uma outra tradução que dá para trocar, daí não entra a palavra arrependimento. Mas por quê? Aí você lê lá, Deus se arrependeu de fazer o homem. Aí você lê lá em Números, Deus não se arrepende, né? Pois é. Aí fica a contradição, não é? É uma antropopatismo. Exatamente. É atribuir um sentimento, né? Para dizer o quê? Que Deus havia trazido juízo, né? Ao homem, porque o homem está em pecado. Mas tem uma outra palavra que dá para usar, vou ver lá no original. Eu passo para os irmãos. Tem até zoomorfismo, né? Na Bíblia. Atribuir formas de animais a Deus. As asas, né? Aquele que debaixo das suas asas, né? Então isso é um zoomorfismo. Deus não tem asa, Deus não tem pé, Deus não tem nada disso. Deus é espírito, ele se apresenta da forma que ele quiser. Agora Deus tem um corpo lá, que é o corpo glorificado de Cristo. Agora sim, tem um corpo para a divindade, certo? Mas antes da encarnação de Cristo não existia. Mas não é errado, então você também falar, né? Assim, não, porque... escondo debaixo das tuas A gente só tem que saber que é uma figura de linguagem, que literalmente, quem não tiver conhecimento que é uma figura de linguagem, acha que Deus tem asa, tem pé, tem... Mas que Jesus tem 7 olhos. Né? Ali, daí a gente isso. Às vezes não, mas você pode usar, não tem problema nenhum. Mas é só saber interpretar que Deus literalmente não tem asa, não tem 7 olhos. Debaixo das tuas asas me abrindo, me sinto seguro, sabe isso? Porque Deus daí tem toda a figura, né? Que daí usa lá que Deus fez como a águia faz com os filhotes, né? Tudo isso. Olha lá, enigma, a Bíblia tem também, alegoria, símbolo e tipo, estão meio que envolvidos ali, no mesmo significado. Vamos, parábolas. Jesus fez uso, eu só quero mostrar rapidamente aqui, ó. O uso de parábolas por Jesus não foi só um recurso didático, era uma profecia. Olha aqui, tem o porquê que Jesus usou parábolas, capítulo 13 de Mateus, versículo 10 em diante, anote aí, eu vou ler aqui, ó. Perguntaram os discípulos, por que nos fala por parábolas? Ele respondeu, porque a vós é dado conhecer os mistérios dos céus. Eu ensinei isso aqui sobre a igreja. Então a nós, irmãos, ele quis revelar mistérios dos céus, e aí ele vai falar por parábolas. Mas por quê? Então, primeiro ponto, parábolas, na verdade, são um método que Cristo usou para nos revelar os mistérios que estavam escondidos desde os tempos antigos. Olha lá, porque a vós é dado conhecer os mistérios dos céus, mas a eles não é concedido. Eles aqui eram os religiosos, os fariseus, saduceus, intérpretes da lei, os doutores da lei. Pois ao que tem será tirado, né? Ele coloca ali o porquê, né? E por que Jesus veio falando em parábolas? Até o 15 explica. Porque o coração desses fariseus, os religiosos, se tornou insensível. E se Deus viesse falando abertamente, se Jesus viesse falando abertamente, claramente, eles seriam curados. E Deus é longânimo, como nós estávamos falando ali, mas tem um limite para essa longanimidade. E Deus estava trazendo juízo para eles. E Deus não quis que eles se convertessem. Aí Jesus veio falando em parábolas para que eles não entendessem e não se convertessem. Mas por que isso? Porque Deus já tinha dado oportunidades para eles, pela palavra. E eles não aceitaram, criaram um novo sistema. Agora, se Jesus veio falando abertamente com eles, eles entendem, eles são curados, mas lá na frente, eles poderiam colocar as mesmas barreiras. Porque assim como Deus se revelou lá atrás e eles colocaram barreiras para o povo chegar até Deus, eles iriam fazer o mesmo. Aí Deus teve que falar em parábolas. Outro ponto, 13:34. Todas essas coisas Jesus transmitiu por parábolas, sem parábolas nada lhes falava. 35.
a fim de que cumprisse o que foi dito por meio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca e declararei as coisas escondidas desde a fundação do mundo. Quem falou isso foi o salmista, Salmos 78, 2. Então é um Salmos. Você vê que tem profecia nos Salmos também. Salmos é um livro profético. Então o uso de palavra foi para cumprir as próprias Escrituras. E também é um recurso didático. Tá certo? Aí tem ali os símbolos, profecias, tipos. Ponto importante aqui, irmãos. A Bíblia, vou terminar aqui. A Bíblia foi escrita em 3 principais linguagens e eu tenho que saber interpretá-las. Aqui, ó. A Bíblia foi escrita literalmente, história, literal. Então, literalmente, a Bíblia foi escrita profeticamente. Então eu tenho que saber entender profeticamente os seus textos, porque se eu entender literalmente o que é profético, eu vou errar na interpretação. Se eu interpretar o que é literal de forma profética, eu vou errar também. Então eu inverto daí as interpretações. E ela foi escrita tipologicamente, ou alegoricamente, simbologicamente. Se eu interpreto tipologicamente o que é literal, eu vou errar gravemente. Então, essas 3 linguagens é importante conhecer: literal, profética e tipológica. Então, o que é tipológico? O que dá para fazer? Dá para entender tipologicamente? A gente entende. O que é profético, eu não posso entender literal. O que é profético, e tem um alvo essa profecia. Eu tenho que saber qual é o alvo. Olha aqui, ó. O último texto que eu vou ler, Colossenses. Vocês vão se identificar com esse texto. Eu até já falo. Colossenses 16. Não permitas que homem algum vos julgues no tocante à comida e à bebida, ou com respeito aos dias de festa anuais, de lua nova ou dos sábados, qualquer tipo de festa, os quais são sombras ou tipos, sombras das coisas que hão de vir, mas o corpo esse o corpo é de Cristo, não é o corpo de Cristo igreja. Ele está dizendo que a sombra produz um corpo, o corpo produz uma sombra. Então o que é a sombra aqui? A minha sombra é todo o Antigo Testamento. Então todas as festas, todos os sábados, tudo que falava no Antigo Testamento é sombra. Mas a sombra só existe por causa do meu corpo. Então a sombra aqui só existe por causa do corpo que é de Cristo, só existe por causa de Cristo. Então em Cristo eu não preciso colocar nada de questões judaicas, questões de comida, que isso aí fica para eles. Estão vivendo na sombra ainda. Nós vivemos na realidade do corpo de Cristo. Ele diz: ninguém demova do teu entendimento. Então, todas essas coisas aí que coloco às vezes como espiritual, na verdade é tudo que lá no passado que era sombra, que as pessoas estão querendo reviver. Isso está acontecendo no Acre, está acontecendo a judaização do pentecostalismo, e está varrendo o Brasil, porque a cultura judaica está sendo cada vez mais evidente no Brasil, né? E aí as pessoas se encantam com essa cultura e até negam o Evangelho, que lá que nós falamos, Pedro negar Jesus, até negam o Evangelho, que receberam o Evangelho genuíno, simples, por causa de algo cultural. Aí querem viver uma cultura que nem é deles. Então não precisamos viver isso, tá certo?